Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias Máscara da Verdade. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico que tem acontecido há 2 anos entre a guerra da Ucrânia e a Rússia. Uns países que estão devastados pela guerra, ou seja, gastam-se milhões e bilhões em dinheiro para poder essa guerra continuar. Mas nós vamos falar um pouco sobre o pacote da ajuda dos Estados Unidos norte-americana à Ucrânia, a qual é uma ajuda de milhões de dólares e milhões em milhões de euros. Essa guerra que traz grandes malefícios para a humanidade, porque ela não gera solução e com isso eles não vendem matéria-prima e não recebem matéria-prima, não produzem, só produzem guerra. E aí o que acontece? Tanto quem compra do países da Rússia e da Ucrânia não tem comprado, quanto eles também não vendem. Então todo mundo sai prejudicado nessa história. Mas nós vamos falar sobre esse vídeo. Zelensky ele diz que a ajuda dos Estados Unidos mostra que a Ucrânia não será um segundo Afeganistão. Para quem sabe, o Afeganistão é um país depravado, derrotado, destruído, um país que teve sempre em guerra e muita morte, muito sangue. Nesse país é um país de total miséria, financeiramente dizendo. O pacote de ajuda norte-americana à Ucrânia, aprovado no sábado, no dia 19 de 4 de 2024, pelos representantes americanos, mostra que o país não será um segundo Afeganistão, afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em entrevista ao NBC. No caso, o presidente da Ucrânia está muito feliz, muito contente com essa ajuda, porque ele vai poder continuar combatendo a guerra, essa guerra contra. Mas em questões não é combater, é terminar a guerra, é entrar em consenso ambas as partes e terminarem, porque isso gera muitas mortes a pessoas inocentes, tanto aos soldados quanto à população ucraniana, quanto à população da Rússia. Esta ajuda vai reforçar a Ucrânia e enviar ao Kremlin um sinal forte de que não se trata de um segundo Afeganistão, um país devastado por décadas de conflito, disse o presidente Zelensky numa entrevista. Os Estados Unidos vão ficar ao lado da Ucrânia, vão proteger os ucranianos e a democracia do mundo, acrescentou o presidente Zelensky. Sim, eles vão apoiar a Ucrânia porque é de interesse próprio. Mas o que acontece? O problema não é só apoiar. Esse dinheiro que eles estão enviando para a Ucrânia são milhões em dólares, milhões em euros. Um dinheiro que, se não tivesse tido essa guerra, acontecido essa guerra entre ambos os países, não teria trazido danos para a população e para a humanidade. No caso, a população local deles, né, em conflitos. E com tudo isso, essa guerra continua e desestabilizou vários países financeiramente, porque não se exporta para eles e nem compra deles matérias-primas. Difíceis negociações, a Câmara dos Representantes aprovou no sábado, no caso, dia 19 de 4 de 2024, um pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 61 mil milhões de dólares, 57 mil milhões de euros, que recebeu o apoio de parlamentares republicanos e democratas dos Estados Unidos. Ou seja, esses valores poderia ser convertido em ajuda se não tivesse essa guerra, poderia ter sido convertido em ajuda à humanidade, poderia ter sido ajuda às pessoas carentes, às pessoas que estão
em declínio, familiares, pessoas que estão em situações vulneráveis, mas não, esse dinheiro se propõe à guerra, a comprar materiais bélicos. Quer dizer, precisa de ter uma guerra para se poder ajudar, porque nós estamos numa guerra desde o início do mundo. Por que esse dinheiro não é enviado para ajudar as pessoas, as crianças, as pessoas que estão na África, em demais países que estão nos confins do mundo, em situações deploráveis? Voltando ao assunto, as longas e difíceis negociações, a Câmara dos Representantes aprovou esse pacote de 61 milhões de dólares, 57 milhões de euros, para a Ucrânia. O pacote de ajuda esteve bloqueado durante vários meses devido essencialmente à oposição de um grupo de congressistas republicanos terem travado esse pacote, o que se refletiu na escassez de equipamentos militares para as tropas ucranianas enfrentarem as forças russas mais numerosas e com melhor armamento. A ajuda que Zelensky reclamava há meses foi saudada por Kiev logo após a votação com o presidente ucraniano a dizer que permitiria salvar milhares de vidas. Nas declarações de Zelensky, ele disse que as tropas ucranianas estão exaustas e precisam de ser substituídas, mas na realidade elas não precisam de ser substituídas. Eles têm que acabar com esse confronto entre si, entre nações, e resolver os problemas internos entre os dois, sem afetar os soldados e sem afetar a sua população, o seu povo, porque os soldados ucranianos estão exaustos e precisam ser substituídos. Mas na realidade, muitos foram abatidos, tanto de ambas as partes, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Estes novos soldados devem ter equipamentos, acrescentou, pedindo rapidez na aprovação final do pacote, que tem agora de ser analisado no Senado, um processo que deve começar na terça-feira, seguindo depois para ser assinado pelo presidente norte-americano Joe Biden. O exército soviético invadiu o Afeganistão em 1979 e viria a retirar-se em 1989, após mais de 9 anos de um conflito bastante sangrento. Ou seja, o que gera essas guerras? Nada, só destroços, só destruição, só família desabrigada, só mortes, só assassinatos, só tragédias. No final da história, todo mundo sai perdendo na história, ninguém foi ganhador. Por mais que um combatente, por mais que um país tenha combatido e vencido, ele não venceu, porque saiu vários compatriotas dele destruídos. Então, na realidade, todos saíram destruídos. Mas é isso, meus queridos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para receber sempre os nossos conteúdos. E para quem é cristão, ore a Deus para que Deus venha intervir nessa situação. Para quem é católico, reze a Deus para que Deus venha intervir nessa situação. Enfim.